Olá, boa noite aos amigos do canal do CBCP no Facebook. Hoje é dia do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar. A cada semana, um convidado especial é entrevistado pelo presidente do CBCP, que também é o idealizador do quadro, nosso querido presidente João Batista. O entrevistado de hoje é Clodoaldo Silva, Tubarões da Piscina, multicampeão paralímpico de natação, com participação em 5 Jogos Paralímpicos. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. Para isso, vocês podem utilizar a ferramenta de comentários localizada no canto inferior direito da sua tela. Convidamos para ingressar à sala aqueles que irão comandar o quadro na noite de hoje. João, a tela é sua. Olá, Sileno, tal, meu convidado de honra, Clodoaldo Silva, mais conhecido como Tubarão das Piscinas. Ô, Clodô, você não sabe a alegria que eu tenho em fazer esse papo com o João contigo, porque eu praticamente o vi nascer para o esporte paralímpico lá na década de 90. Você é um garoto ainda. Uns 20 quilos mais magros. Mas não me surpreendeu o seu sucesso, né? Você se transformou na referência do esporte de pessoas com deficiência no Brasil, fruto do teu trabalho, da tua obstinação, vontade de vencer. Então, para mim, assim, motivo de muito orgulho estar aqui nesse papo contigo. Antes da gente entrar no papo inteiro, eu queria que você falasse um pouco aí da sua história, né? Da sua infância, de sua mãe, a quem você tem, né, uma paixão, admiração, respeito, carinho. Que te botou para a vida. Vamos. Vamos lá, tá contigo. É que cortou para mim. Eu acho que sua internet... Se vocês estão me ouvindo, né, deu uma travada, mas eu entendi tudo que o Ju falou e fico muito feliz. Ô, Clodô, tua internet está travando. Oi. Vê a tua internet aí, que ela está travando. Deixa eu colocar aqui no 4G. Você está aí, João? Estou aqui, eu estou te vendo aqui, você... Minha internet... Tecnologia é um problema. Vou colocar aqui no 4G. Deixa eu colocar no 4G. Só um minuto que eu estou colocando aqui no 4G. Bom, então vai falando aí, mas eu vou já responder a tua pergunta. Peraí. Então, pessoal, hoje a gente, nesse papo com o Clodoaldo, né, eu acho que a gente vai primeiro saborear as histórias, né, da infância, como é que começa, né, se forma um ídolo. Agora foi. Ô, garoto, então tá contigo. Agora foi, coloquei no meu 4G, agora vai que é uma beleza. Desculpa, senhor João, meu amigo tal, nosso intérprete de Libras, o CBCP, politicamente correto, mas João Batista Carvalho Silva, é meu pai, já tem Silva no sobrenome. Cara,
foi uma alegria enorme poder estar entrando aqui, vendo o Sileno, né? Ele que passou por uns momentos difíceis pra caramba com o Covid, ainda está se recuperando, mas poder ver ele, poder bater papo, poder estar zoando ele, sacaneando da cabeça dele, é muito legal, é muito legal. Mas contando um pouco da minha história, né? E a gente vai falar no decorrer e ao longo desse nosso bate-papo. Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que afetou a coordenação motora das minhas pernas. E minhas pernas eram cruzadas e dobradas, né? E eu sempre falo isso, né? Que se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. E por quê? Eu tenho essa mulher como essa ídola, essa pessoa que eu admiro, essa pessoa que eu respeito, que para mim, João, ela é a pessoa mais inteligente do mundo, embora ela só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. E por que ela é mais inteligente do mundo para mim? Porque além de mim, eu tenho 3 irmãs e um irmão. Só eu tenho deficiência. Mas ela, se eu tenho que tomar palmada, se eu tenho que ficar de castigo, se eu tinha que lavar louça, eu lavava. Ou seja, ela não me tratava diferente porque eu tinha uma deficiência, porque eu tinha uma limitação. Ela me tratava igual aos outros meus irmãos. E com isso eu cresci com o pensamento, caramba, eu não posso estar conquistando o que eu quero conquistar por causa da deficiência. Eu tenho que conquistar pela minha capacidade e pela minha potencialidade. E Dona Maria das Neves, muitas vezes, ela me falava com atitudes, que isso é que é legal. E aí, na minha infância e adolescência, né, eu, com essa deficiência, mas se em casa eu já tinha essa base, eu ia para a rua sem ter medo de preconceito, sem ter medo de discriminação. É tanto que o que eu queria fazer, eu fazia, né? É claro que em alguns momentos surgiu o preconceito, surgia a discriminação, mas as pessoas que me acolhiam, as pessoas que me abraçavam, era muito maior. E com isso, muitas vezes, eu não conseguia fazer da mesma forma que as outras crianças sem deficiência faziam, mas eu conseguia fazer do meu jeito e fazer o meu melhor. E com isso, aquele preconceito e discriminação passava para admiração, passava para respeito, né? É tanto que na escola, eu sempre era o destaque da escola nas matérias, né? E também era representante de classe, já fui representante da escola, e minha medalha, né, eu ganhei muitas medalhas em 18 anos nadando. Você me falou que realmente você viu nascer o Clodoaldo Silva no esporte, e isso foi verdade lá em 98, né? E só que eu não sei se você sabe. Você, João, você acha que minha primeira medalha foi na natação? Não sei. Estou curioso. Então, vou te contar e vou contar para os nossos amigos aí do Comitê Brasileiros de Clubes Paralímpicos. Minha primeira medalha, muitos acham que foi na natação, mas na realidade não foi. Foi no futebol, lá no ano de 1994, né? E em 1994, o Brasil foi tetracampeão lá nos Estados Unidos, mas eu não fui campeão com a seleção lá jogando, não foi essa medalha. Em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Teve, naquele ano, um torneio entre classes e eu fui jogar. Eu era o goleiro da equipe, né? Já que naquela época eu ficava em pé com a muleta e ficava embaixo das traves. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo, eu sempre tomava o gol. E aí o campeonato foi acontecendo, foi desenrolando as partidas, acabou o campeonato, a nossa equipe saiu na 6ª colocação e todo mundo ganhou medalha de honra ao mérito, né? Claro que vou contar um segredinho para você, para o Sileno que está aí, para todos os amigos do CBCP. Só saímos em 6º lugar porque só tinham 6 times jogando, né? Então saímos na última colocação,
mas é muito mais bonitinho falar que a gente saiu na 6ª colocação e essa foi a primeira medalha de honra ao mérito de Clodoaldo Silva. João? Muito bom, né? O importante é competir, né? Já dizia lá o Barão, né? Vencer Assim é uma que começou as consequência. Olimpíadas. Vencer é uma consequência, né, Clodoaldo? O mais importante é que você deu uma demonstração para todos os que estavam naquele torneio, ainda que ficando na 6ª posição com 6 times, de que para a pessoa com deficiência era possível, né? Fazer o esporte, tá lá debaixo das traves com suas muletas, né? Eu acho que isso deve ter ficado marcado na cabeça de todos aqueles que enfrentaram o time que você defendia. E o melhor disso tudo é o processo de inclusão, né? Quer dizer, Isso você aí. não ter se preocupado com sua limitação, mas sim com estar incluído, né? Numa atividade esportiva com pessoas sem deficiência, crianças sem deficiência, e a criança ela não tem, né? Ela não tem maldade na cabeça, ela não vê a limitação, ela não tem o preconceito, né? Isso é coisa das pessoas mais velhas, né? E a gente sempre lutou, eu acho que você, Clodoaldo, começa a dar esse exemplo aí, e em 2004 vira referência do esporte de pessoas com deficiência, para mostrar para as pessoas que ainda que com uma deficiência é possível, né? Fazer esporte, se integrar, ter amigos, namorar, casar, ter filhos, sustentar a família, enfim. Então, eu acho que esse é o grande barato da vida, né? E você começa lá atrás com sua primeira medalha, dando esse exemplo. E você falando de namorar, isso aí, você falando de namorar, falar de referência, falar que criança não tem maldade, não nasce com preconceito, não nasce com a discriminação, que é uma verdade, né? Então, vou pegar esses ganchos para primeiro falar da minha primeira namorada, né? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu sempre fui um cara namorador. Eu parei de ser quando eu comecei no esporte. João Batista, você sabe disso. Eu sei. Que bom que você sabe. E aí, antes, né, eu era apenas o Clodoaldo Francisco da Silva, não era atleta, só me incluía com as pessoas da escola, da comunidade onde eu morava, mas eu nunca... e muitas vezes as pessoas, nós com deficiência, falamos, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque as pessoas têm preconceito comigo. Só que na maioria das vezes, o maior preconceito é nosso. O maior preconceito é de dentro para fora, né? E muitas vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Cara, isso eu não admito. Como é que você fala que não consegue algo se você nem tentou, né? E como eu sempre tive uma base familiar que me deixou muito à vontade, né? Minha mãe, quando eu falei da minha mãe, Dona Maria das Neves, está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com 69 anos, já tomou a primeira dose da vacina, né? Dia 27 agora vai tomar a segunda dose, se Deus quiser vai ficar imune dessa pandemia que está se alongando muito, né, no Brasil e no mundo. E ela sempre me falava, como eu falei logo no início, meu filho, não consiga nada pela sua deficiência, e sim pela sua capacidade e potencialidade. Só que eu só passei, eu usei isso, a minha deficiência, para conseguir a minha primeira namorada, mas Dona Maria das Neves não sabe, né? E como eu sempre fui um cara festeiro, sempre fui um cara que gostava de me integrar, me incluir, eu ia a muitas festas lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e você sabe, né, que vergonha nunca foi
o meu forte. Eu sempre fui um cara sem vergonha. E aí, chegando numa festa, comecei a bater papo com a menina, e aí papo vem, papo vai, cheguei para ela e falei, caramba, gostei de você, me passa o teu número de telefone, né? Na época era telefone fixo. E aí ela chegou para mim e falou, não vou passar. E aí eu pensei rapidamente, naquela época eu já não era atleta, mas eu já tinha um pensamento de em centésimos de segundo ter que tomar uma decisão, né? E aí eu pensei rapidamente e falei, cara, para ela me passar esse número, eu tenho que impactá-la, eu tenho que constrangê-la. Então, o que eu posso falar? E aí eu pensei, e aí ela, não vou passar. E eu cheguei para ela, por favor, galera do CBCP, galera que está nos assistindo, não se assustem, porque eu queria constranger ela. E aí eu falei justamente isso, seu João, falei para ela, caramba, você tem preconceito com aleijado? peguei pesado. E aí ela chegou, não tem, não tem. Beleza, para você me provar que não tem preconceito, me passa o teu telefone. E aí ela me passou o número e essa foi minha primeira namorada, né? Então, foi por um bom motivo, João. Ela se apaixonou, Clodoaldo? Cara, a gente ficou um bom tempo junto, nós vivemos bons momentos, né? E aí, saindo desse gancho da minha primeira namorada, vamos para aquela que a criança, ela não tem preconceito, ela não nasce com discriminação. E em 2016, né, a gente vai falar muito de 2004, 2008, 2000, que foi Sydney, 2012, mas já falando depois de 2016, dos Jogos Paralímpicos aqui do Rio de Janeiro, eu realizo palestras motivacionais há bastante tempo. E depois dos Jogos eu fui para Florianópolis, fui para a Costa do Santinho realizar uma palestra para um congresso de medicina esportiva. Isso foi num sábado à tarde, realizei a palestra, né? E aí depois fui dormir e no dia seguinte eu fui tomar café para depois ir para o aeroporto e voltar para o Rio. E tomando meu café no domingo, chega um garoto chamado Matheus, né? Ele tem 8 anos de idade, camisa do Atlético Mineiro, e chegou para mim com a avó dele, a gente bateu foto, ele falou que me admira muito, que assistiu minhas provas, aí eu, pô, legal, batemos fotos e ele foi embora. E aí a menina que fica na recepção, pegando os números dos quartos, né? Ela chegou para mim e, bom dia, senhor Clodoaldo, eu posso falar com você? E aí eu cheguei para ela e falei, pois não, fica à vontade. E ela, olha, eu tenho que falar o que acabou de acontecer. Você viu aquele garotinho? Aí eu, sim, o Matheus. Ele tem 8 anos, torcedor do Atlético. Então, aquele garotinho, assim que ele chegou aqui na recepção, ele já bateu o olho em você e começou a falar para a avó, olha, vovó, aquele atleta campeão. E a avó olhava e não via. E depois de um tempo, ele chegou e falou, aquele de camisa azul, né? E aí depois é que eu fui identificado. Mas, para a questão de ser mais fácil de identificação, o Matheus poderia falar, aquele de cadeira de rodas. Uhum. Mas ele não falou isso. E isso é que é legal. Não é isso, seu João? É verdade, Clodoaldo. São essas coisas, né, que eu acho que o esporte, né, para além de melhorar, né, as condições de saúde, de reabilitação, condições físicas, né, de quem pratica, ele tem essa capacidade, né, de transformar as pessoas, né, transformar a vida de quem pratica e de transformar a vida de quem vê. Então, acho que você, continuo dizendo, é um grande exemplo. Clodô, vamos voltar lá atrás, né? Você começa a nadar na década de 90, né? Como disse, eu te conheci no Paradesportivo, né? Nos Jogos Brasileiros Paradesportivos, em 98. Isso. Quando montamos aquela arena lá na praia de Copacabana. Não, perdão, foi em 2000. Música... Não, foi 2008. Foi 98.
Isso. 98, isso. De frente para a praia lá de Copacabana. E dali nós fomos a Sydney. Você foi medalhista de prata no revezamento. 3 pratas e um bronze. E aí, quando chega em 2004, você surge, né, para o Brasil e para o mundo como o cara que é multimedalista, né? Como é que é essa passagem toda aí para você contar aí para gente? Cara, 98, né? Eu tenho um carinho muito especial e é engraçado como eu entrei na natação. Em 96, depois de fazer a minha 4ª cirurgia, o meu médico recomendou a natação como fisioterapia. E eu fui fazer fisioterapia na escola onde eu estudava. A professora Idália, que é professora de história, eu cheguei para ela, que eu fiquei um tempo distante da escola por causa da minha última cirurgia, e aí eu expliquei o porquê da minha ausência. E falei também o que o meu médico recomendou. E a professora Idália chegou para mim, poxa, Clodoaldo, eu conheço um local e uma professora de natação. Vai conversar com ela. E aí eu saí, fui lá, né? E o local que eu cheguei, o Tutubarão, né? Do José Rosélio Vilar, o Zeca, a Suzana, o Rodrigo. E eu cheguei, me apresentei, né, para a secretária, e a secretária pediu que eu fosse até a professora me apresentar. E aí eu cheguei, me apresentei, falei que estava com a recomendação para fazer a fisioterapia, e é engraçado que quem me atendeu foi a Suzana, a esposa do Zeca. E a Suzana chegou para mim e falou, você já sabe nadar? Aí eu, sim, sei. Lá onde eu moro, que é no bairro de Luísa, pertinho da praia, eu vou para a praia e eu sou o melhor cara, o cara que mais nada lá. Aí eu, tá, você tá com a sunga? Aí eu tô. Tá, então vai colocar a sunga e vamos fazer um teste. Aí coloquei a sunga. Naquele momento eu nunca tinha visto uma piscina de perto. Era a primeira vez que eu estava vendo uma piscina, né? E a piscina lá no Tutubarão, que você conhece bem, é 25 de comprimento e 12,5 de largura, né? E aí coloquei a sunga, entrei na piscina e ela falou, olha, eu quero que você nade daqui para a borda, que era os 12,5, que era na largura. Aí eu, beleza. E aí eu comecei a nadar, aquele nado de lagoa, com a cabeça fora da água, ia para um lado, ia para o outro. Chegou 6,5 metros, eu desisti. Chegou no meio da piscina, eu desisti. Não consegui chegar até lá, né? Mas primeira vez é primeira vez. Primeira vez sempre é ruim para tudo. Tá nervoso. Tá nervoso. Depois disso, comecei a fazer a fisioterapia terças e quintas, né? Esse dia aí que eu me apresentei para a dona Suzana, a esposa do Zeca, foi dia 26 de abril de 96. E aí depois eu comecei a fazer a fisioterapia pela manhã. Só que em 97, né, no meio daquele ano, eu comecei a fazer um curso de datilografia. Ia ser justamente pela manhã, né? E aí eu fui lá, falei com o Zeca, falei com a secretária, e eles me colocaram antes da equipe paralímpica do Rio Grande do Norte. E aí eu começava a nadar, né? Quando os meninos, o Adriano Gomes, o Adriano Galvão, Gênese Alves, Gledson Soares, Francisco Avelino, Rildene Fonseca entravam na piscina, eu dava aquele jeitinho brasileiro de permanecer na piscina. Eu queria estar com os caras, né? E aí eu fazendo aquele jeitinho brasileiro, um dia eu fui saindo, o Zeca chegou até mim e falou, cara, olha, eu te vi nadando e eu quero fazer um convite, né? Quero te convidar para poder fazer parte da equipe, que aqui tem atletas que competem no Brasil, no mundo, tem atletas até que ganharam medalhas em Paralimpíadas. Aí eu cheguei para ele, nossa, que surpresa, eu nem sabia que tinha esses atletas aqui. Fazendo jeitinho brasileiro.
E aí depois entrei na equipe, comecei a treinar, e é engraçado, em 98, né, por causa de muitas dificuldades, você vai até poder explicar melhor, né, porque os regionais, eles iam ser numa data, era adiado, aí ia para outra data, era adiado. Eu sei que naquele ano, quem realizava os campeonatos regionais era a Bradecar. Você me corrige se eu estiver errado. E aí, por dificuldades financeiras, acabou que não aconteceu campeonatos regionais, né? E aí aqueles atletas de 98 que eram novatos, Zeca chegou e falou, olha, não vamos ter mais campeonatos regionais, vocês não têm mais a obrigação de estarem vindo todos os dias. Então, vocês podem vir quando quiser. Só que eu permaneci indo todos os dias, né? E aí, de repente, surgiu a oportunidade para eu participar do Campeonato Brasileiro dos Jogos Paradesportivos de 98, que ali foi onde abriu as portas para eu poder participar de Parapan-Americano depois e fazer a carreira do Clodoaldo Silva, seu João. Ô, Clodô, hoje aqui nós vamos discutir aqui um pouco um assunto, do meu ponto de vista, assim, preocupante, né? Muitas pessoas aqui sabem do que nós vamos falar, outras não sabem, mas as pessoas com deficiência, desde 1992, o Comitê Paralímpico Internacional foi criado em 1989, e em 1992, nos Jogos Paralímpicos de Barcelona, experimentou-se pela primeira vez uma coisa chamada classificação funcional, né? Porque antes a classificação era médica, nós tínhamos áreas de deficiência, e a classificação funcional juntou classes, né? Juntou diferentes deficiências, numa mesma classe, e o propósito era melhorar o rendimento da competição e fazer com que a coisa fosse mais igual. Você foi classificado pela primeira vez quando, por quem e de que maneira? Isso, nacionalmente, né, lá em 98, a minha primeira classificação foi pela Elizabeth, agora eu não me lembro o sobrenome dela. Matos, isso. Beth Matos. A Beth Matos, ela fez essa avaliação em mim, lá no Paradesportivo, de 98, e ali eu já fiquei como S4, né? E aí depois... Como é que era isso, Clodoaldo? Fazia um teste de força. Fazia um teste de força, né, fora da água, numa banca, numa maca, pedia para eu fazer alguns movimentos com os braços, e aí eu fazia, via se eu tinha movimento nas pernas. E eu tenho movimento nas pernas, só que não são espontâneos, né? Eu não controlo a questão do movimento nas pernas. Então, justamente por ter a paralisia cerebral, o principal prejuízo é a falta de coordenação. E depois desses testes fora da água, nós íamos para dentro. E o que acontece? Eu sou um cara muito forte, eu sou um cara que tem uma mão e um braço muito grande. E mostra a mão aí. Cadê? Aqui. Eu sou um cara... Cara, é um remo, é uma pá. É um remo, isso aí. Eu só perdi até hoje, na vida, eu só vi um cara que tem uma mão maior que a minha. Chuta aí, quem que é, João? Tenta descobrir. Você quer me surpreender o tempo todo. E está conseguindo. Cara, mas eu só vi uma mão maior que a minha, que nós fizemos questão de medir as mãos, que é o Gustavo Borges. Né? O Gustavo, as mãos dele, os dedos são do mesmo tamanho, só que aqui a planta da mão dele é um pouco maior. Da palma, não é tão grande, é um pouco maior. Né? Do Oscar, a gente também já fez essa medição e é quase igual. Né? Eu ganhei por pouco, mas do Gustavão,
ele me ganhou, né? Falando em Gustavão, falando em Gustavo Borges, me lembrei de Gustavo Carvalho, o querido Mosquito. Beijo na boca para você. Para quem não conhece o Mosquito, é o filhote do seu João Batista. E como eu mandei para o menino Gustavo, eu mando para a Camilinha e também para a dona Tânia, que foi aniversariante, não foi? Foi, dia 19, né? Uhul! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, dona Tânia, pela pessoa sensacional, fundadora da Andef, pessoa militante do segmento da pessoa com deficiência e essa parlamentar maravilhosa que um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Mas voltando ao assunto, né, João? A mão do Gustavão é maior. Mas agora eu até me perdi onde eu estava. Não, a questão da classificação. A classificação era feita na bancada e um pedaço na água, né? Quer dizer, tinha uma pontuação. Isso. E por eu ser um cara muito forte, era magrelo naquela época, e, João, eu aprendi com a vida, não foi no esporte, eu aprendi com a vida a observar muito, né? E antes de ser, quando eu comecei a pensar em ser atleta, eu começava a ver muitos vídeos de atletas paralímpicos e atletas olímpicos, a técnica, como nadar, como fazer. Então, eu tinha uma técnica muito boa. Então, fora da água, dava uma pontuação muito baixa, eu ficava numa categoria 3. Só que para dentro da água, eu ficava era tão técnico, era um cara que nadava muito bem, que eu chegava na categoria 5, e aí fazia uma junção e dava 4, sendo que essa primeira classificação serviu como base e sempre deu internacionalmente da mesma forma. E aí veio Jogos da Nova Zelândia em 99, fiz classificação, caí na categoria 4. Veio 99 nos Jogos Pan-Americanos, no México, fiz a classificação também, foi 4, né? E como eu tenho paralisia, veio Sydney, fiz a classificação, né? Deu também 4, e naquele momento nós já começamos a viver esse terror da questão de classificação com o Luiz, né, o Luiz Silva, lá de Pernambuco, mas para ali, engraçado que em Sydney, quando eu fui fazer a classificação, foi a classificação mais tranquila que foi feita em mim. Por quê? Porque os profissionais, eles eram especialistas em paralisado cerebral, né? É tanto que todos os números dele deu menor do que na minha primeira classificação, mas eles viram que não dava para eu ser 3, né? E não era para eu ser 5, então eu permaneci no 4. E aí foi mais uma classificação, e aí depois passou Sydney, em 2001, quando eu fui participar hoje não existe mais, mas quando eu fui participar de um campeonato mundial só para PC, também fiz uma outra classificação, e lá eles têm uma termologia, eles têm umas nomenclaturas diferentes, né? Eles, ao invés de S, eles usam C. E eu fui classificado no Comitê Olímpico, no Comitê Paralímpico Internacional, eu era 4. Lá, no Comitê voltado para paralisados cerebrais, eu era 3, né? Então, foi uma classificação. E aí depois eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a ficar mais experiente, eu comecei a ficar mais forte, e isso conta. E aí veio 2004, e por eu já ter toda essa bagagem, toda essa experiência, ganhei todas as medalhas que tinha que ganhar, né? Em 2005, fui eleito pelo Comitê Paralímpico Internacional como o melhor atleta do mundo, né? E nessa premiação, que inclusive o Andrew Parsons, que hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, ele estava do lado quando a Anne Green era a coordenadora de classificação do Comitê Paralímpico Internacional. Ela falou para mim, com tradução do Andrew, que falou, olha,
você realmente é um atleta 4. Qual é a sua vantagem? Você é muito forte, você é um cara muito bom de cabeça e você é da categoria 4 e não tem como não dizer o contrário. Só que depois, né, eu fui ganhando medalhas em cima de medalhas e aí, em 2006, passei por uma classificação lá na África do Sul, em Durban, onde eles me subiram para 5, né? E aí, houve toda uma mobilização do Comitê Paralímpico Brasileiro para poder estar entrando na justiça, o mesmo caso que aconteceu com o nosso querido André Brasil. Em 2007 foi revertido, voltei para 4, nadei para Pan-Americano, só que em 2008 veio novamente essa reclassificação no Clodoaldo Silva e me passaram para 5, sendo que ali em 2008 o que o Comitê Paralímpico Internacional falou? Falou que estava havendo uma mudança de protocolo e todos os atletas iam ser reclassificados. Só que o único atleta da natação que foi classificado em 2008 foi o Clodoaldo Silva, né? Então não foi para todo mundo. Essa é um pouquinho da história aí das classificações do Clodoaldo. Ô, Clodô, qual era a diferença da tua primeira classificação em 99, né? Não, 98, em Christchurch, na Nova Zelândia? Não sei se você foi classificado lá, observado alguma coisa, mas 99 no Parapan você foi. Qual era a diferença para 2005? Você fez os mesmos testes de bancada? Você foi para a água do mesmo jeito? O que tinha de diferente? Em 99, né, foi Christchurch e depois para Pan-Americano, né? Passei por essa classificação dentro e fora da água. Em 2006, também foi a mesma coisa, só que para mim, tanto 2006 e 2008, passei pelas mesmas classificações. Mas o que acontece? Na minha cabeça, né, já ouvi grandes dirigentes do Brasil falando isso também, né, que em 99 eu era o Clodoaldo Silva, que não era conhecido, que não ganhava medalhas, e eles foram e classificaram. Em 2006 e 2008, quando eu cheguei, eles já sabiam quem era o Clodoaldo Silva, e é tipo VAR, né? Hoje nós temos a questão do VAR. O juiz, ali está acontecendo o jogo, tem um suposto pênalti que ele não dá, né? Mas aí o VAR chega para ele, checa esse pênalti que a gente acha que foi. O cara não viu lá, mas quando ele vai, tem um monte de gente na cabeça dele, cara, o cara me chamou e todo mundo está achando que é pênalti. Então eu tenho que dar pênalti, né? Então, não sei se você está chegando nessa analogia que eu, mas quando eu fui em 2006 para 2008, o pessoal da classificação, cara, esse é o Clodoaldo Silva. Esse cara foi eleito o melhor atleta paralímpico do mundo e se ele está sendo chamado aqui, não é para baixar, não é para manter, é para fazer algo diferente. Então, a diferença, né, que eu te falo e o que me falaram também é que 99 e 2006 a 2000, as classificações foram iguais, mas o pensamento era diferente, João. Clodô, o seu maior adversário na classe S4 era um espanhol. Richard de Oribe. Muito bem, eu vi algumas provas suas. A gente, quer dizer, eu nunca nadei competindo, nem tampouco nadei como eu não sei nadar. Mas eu participei de muitas competições e sei a vontade do atleta, né? Quer dizer, o desejo do atleta
é sempre alcançar a melhor marca, é sempre buscar o melhor resultado. E eu vi muitas provas suas, em que você, muitas vezes, deixava o seu principal adversário, na classe S4, bastante longe de você, né? Você acha que isso teve algum impacto? Total, né? Só que o que acontece, João, e não Porque você sobre... melhorou tecnicamente, você era um cara preparado tecnicamente, mas Sim. Você acabava deixando o sujeito lá para trás. Isso, e você acha que a política, para quem via a competição, teve uma certa influência aí na sua reclassificação? Teve total influência, né? Teve total influência porque quando você chega em uma Paralimpíada, não é qualquer campeonato, todos os campeonatos são importantes, né? Mas uma Paralimpíada é muito maior. Então, você não ganhou 1, 2, 3 medalhas de ouro. Você ganhou 6 ouros. E aí você, quando vê esse número, cara, eu quero ver as provas do cara. E aí, quando você vê as provas, cara, o cara deu meia piscina, né? Então, isso influencia com certeza. Só que isso não é só na categoria do Clodoaldo, não era só na categoria do André nem do Daniel. E se nós formos ver, em 2004 aconteceu isso, mas em 2000 eu ganhei 3 medalhas de prata e um bronze. Eu fiquei para trás também por uma piscina de outros atletas que ganharam medalha de ouro. E eu sabia que eu poderia estar melhorando tecnicamente, eu sabia que eu poderia estar melhorando emocionalmente, psicologicamente, e foi isso que eu fiz, né? Só que, infelizmente, principalmente na natação, ainda acontece o atleta bom, o atleta extraordinário, que ele consegue ganhar, não porque ele não porque a deficiência dele é melhor do que as outras, mas tecnicamente, fisicamente ele é muito melhor, ele não pode ser ele não pode ser castigado, né? Ele não pode ser castigado. Ele é bom tecnicamente, né? Porque se for punir um atleta, tinha que punir o Michael Phelps, né? Tinha que punir o Michael Phelps quando nadava, porque o Michael Phelps, a gente até brinca, ele é quase um atleta paralímpico, porque ele é todo torto, anatomicamente, ele é muito feio, com todo respeito, né? Mas fora da piscina, ele é muito feio, o corpo é desengonçado, mas para dentro d'água, cai perfeito, cai como uma luva. Então, o Michael Phelps tem que ser punido também, né? Então, muitas vezes, o atleta ele é bom, não pela questão da deficiência, mas pela questão física, técnica e emocional. Só que ele acaba sendo punido por se destacar mais. João? Clodô, bom, quer dizer, a gente teve problemas com... Se falar só de natação, a gente teve problemas com o Luiz Silva em 2000. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que eu acho que foi uma questão mais política do que técnica. Nós tivemos problemas contigo depois de 2004, né? Você vai à Paralimpíada de Seul em 2008 e não consegue os resultados que você alcança em 2004. Depois, agora, mais recentemente, na semana passada, eu conversei com o André Brasil, um problema até mais grave, né? Porque depois de ter participado de 2008, 2012 e 2016. 3 edições de jogos, ter ganho 14 medalhas paralímpicas. Eu disse até a ele, né? Me espantou que o Jornal Nacional foi quem anunciou que ele não era... Estava inelegível. Era inelegível, né, para participar de competição de pessoas com deficiência. Significa dizer que as pessoas consideravam ele uma pessoa não deficiente, né? Eu falei até para o André
a mesma questão que eu perguntei para ti, lá de dentro d'água, eu falei com o André que eu revi a prova do 100 de 2016, em que ele ficou com a medalha de prata. Perdeu para o ucraniano, né? Ucraniano. E eu observei bastante a entrada para o bloco, né? Quer dizer, você sai do vestiário, caminha em direção ao bloco. Me pareceu que as condições físicas, a deficiência do André eram diferentes desse menino da Ucrânia. Isso. Achei eu que a deficiência do André tinha mais comprometimento. Fora d'água, né? Dentro d'água, pode ser que a coisa fosse diferente. E, no entanto, o único, talvez, tornado inelegível na classe S10, né? Já que não tem classe S11, foi o André, o que é de todo uma grande injustiça, né? Porque eu até me pergunto se os caras o consideram sem deficiência, o que vão fazer com as medalhas que ele ganhou em 2008, 2012 e 2016? Vão confiscar as medalhas? Isso é um processo de descrédito, né, do esporte paralímpico. Mas agora, recentemente, nós vivemos, para continuar no assunto ainda um pouquinho da classificação, vivemos um problema de que 2 atletas da classe S6 desceram para a classe S5, 2 atletas medalhados da classe S6. E isso vai, certamente, que trazer algum prejuízo, né, para o nosso Daniel Dias, que enfim, um atleta excepcional, vem melhorando os seus tempos, uma técnica extremamente apurada, láureos, acho que 3 vezes, né? Isso. E vamos chegar maior medalhista das Paralimpíadas. Vamos chegar em Tóquio, se Paralimpíada houver, né? Se Olimpíada e Paralimpíada houver, e o Daniel terá uma certa dificuldade, né, para poder alcançar o ponto mais alto do pódio. E eu te perguntei, quer dizer, o sistema de classificação de 99, de 2000, se a gente for falar de Paralimpíada, ele era diferente. De 2008, quando você foi reclassificado, não tinha diferença nenhuma. Quer dizer, a ciência evoluiu, você tem equipamentos que podem fazer aquilo que o olhar e a mão humana fazem com muito mais precisão, e o Comitê Paralímpico Internacional não usa nada disso, né? Você acha que tem algum motivo específico para desprezar? Hoje a gente discute tanto, né, a ciência, né? A ciência tem que ser respeitada sempre, né? E o Comitê Paralímpico Internacional usando teste de bancada para fazer teste de força ainda, pedindo a você para empurrar a mão, para apertar a mão. Sim, isso. Você acha que isso se justifica? Apertando a mão, para os classificadores apertando a mão para saber... Para saber sua força. Para saber a força. É lamentável, né? Lamentável, porque, cara, qualquer atleta, mesmo que não seja um paralímpico, qualquer atleta iniciante, qualquer atleta que participe de campeonatos brasileiros ou qualquer outros campeonatos, eles já merecem muito respeito. Só que
o que a gente está vendo, André Brasil, Luiz Silva, o Daniel não subiu nem desceu, mas outros atletas que eram de uma categoria maior foi para dele, aconteceu já comigo, esses atletas que o próprio Comitê Paralímpico Internacional falou e ratificou que são daquelas categorias concedendo premiações, e aí chega nesse momento e faz um teste de banco com esses grandes ídolos internacionais, sendo que o que você falou, a ciência já está aí, né? E hoje só já não morreu mais pessoas por causa da ciência, e que bom que ela existe. Então, por que ainda o Comitê Paralímpico Internacional não usa essa tecnologia? A tecnologia vem para nos favorecer, né? Principalmente a gente vê o segmento aí da pessoa com deficiência, tecnologias assistivas. Hoje um cego pode ler um livro, né? Pode se dirigir carro. Então, por que o Comitê Paralímpico Internacional ainda não faz? E os atletas, eles não podem estar sendo castigados ou punidos, porque tecnicamente eles são belíssimos e maravilhosos. E é o caso que acontece com o André. Eu até falo com o André, André, você tem o braço mais feio fora da água que eu já vi no mundo. O braço dele vem... Cadê a câmera? O braço dele vem aqui, de repente faz e gira. Só que dentro da água, eu falo, ele tem um braço mais feio que eu já vi de um nadador fora da água. Mas dentro é o braço mais eficiente do mundo que eu já vi, né? E a natação, a gente já viu que o que importa e o que dá, o que faz você se deslocar é embaixo d'água, é na tua puxada. E o André é dessa forma, né? E o André tem 3 Paralimpíadas, tem 14 medalhas, né, em edições dos Jogos. E, cara, aí o Comitê Paralímpico Internacional, num belo dia, chega, o André é inelegível, o André não é deficiente. Só que, cara, se o André não é deficiente, mas se o André for competir com atletas convencionais, ele perde. Então, o que eu peço para o Comitê Paralímpico Internacional? Então, o André é o quê? Porque ele não consegue competir com o Paralímpico, e se ele for competir com o convencional, os caras vão tirar vantagens dele, né? Então, é lamentável ainda essa questão da tecnologia não ser usado principalmente na natação, né? E você me corrige se eu estiver errado, João, né? Você que já foi e é o nosso eterno presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Acompanha todas as modalidades, mas eu acho que a natação é a modalidade mais difícil de classificação. Por quê? Porque numa categoria você vai encontrar paralisado cerebral, vai encontrar lesão medular, vai encontrar amputação, em outras modalidades não. Atletismo, por exemplo, amputado com amputado, paralisado cerebral com paralisado cerebral, cadeirante com cadeirante. Não é isso, seu João? Clodô. Bom, houve ainda há pouco o Carlos Augusto perguntando se não se tratava de um certo desconforto. Você vê países considerados de terceiro mundo, ou países menos desenvolvidos, com atletas que superam atletas de países considerados mais desenvolvidos, né? Eu acho que isso aconteceu em 92 com o Luiz Cláudio Alves Pereira, né? Para quem não conhece o Luiz Cláudio lutando judô lá na década de 80, quebrou o pescoço, ficou tetraplégico, foi para o esporte paralímpico lá através do pessoal da BBR. Foi medalhista 3 vezes de ouro nas Paralimpíadas de Seul, em 1988. E quando chega em Barcelona, aplica-se o sistema da classificação funcional, levam o Luiz Cláudio para a mesma bancada, aí, só que o Luiz Cláudio botam ele lá sentadinho, e o cara deu-lhe um cutucão, né? Assim, ó,
na barriga, e Luiz Cláudio não tem equilíbrio de tronco. Então, o Luiz Cláudio ia caindo, quer dizer, quase que o cara comete um assassinato, né? Porque não conseguia entender que um atleta negro, malnutrido, de um país considerado subdesenvolvido, pudesse ganhar de um alemão, né? Forte, né? Tomou muito danoninho na infância, né? Cuscuz. Aqui era rapadura, né, Clodô? Rapadura. Então eu acho que tem essas questões, e é lamentável, né? É lamentável que isso aconteça, porque desacredita, né, o esporte. Sim. Nós que crescemos tanto, que evoluímos tanto, né? Não é admissível que o Comitê Paralímpico Internacional ainda use métodos arcaicos para fazer com que a vida das pessoas seja assim mexida, né? Porque não mexe apenas e tão somente, no caso do André Brasil, por exemplo, com uma perspectiva de jogar ele para uma classe acima. Mexe com outras coisas, né? Mexe com o emocional, né? Porque vai dizer, você não pode mais, né? Você não é um S9 que passou para S10. Você é um S10 que não tem classe para cima. Então, você não pode mais competir, você que estava se preparando, né? Com afinco, né? E ainda mais essa questão, que é o seguinte, como é que você pode fazer uma alteração no ciclo paralímpico, quando o cara está classificado de uma maneira, tem um cartão que não, eles chamam de permanente, né? Eu acho que tem um cartão provisório e um cartão permanente. Tem um cartão permanente e o cara diz, não, agora você não é mais essa classe. Você estava se preparando, os seus tempos deveriam ser esses, e agora você vai ter outros, né? Eu vi recentemente a questão da reclassificação aí do pessoal que compete aí na classe acima do Daniel Dias, né? Que desceram. Houve um protesto, não sei se do Brasil, e um dos meninos voltou para a classe S6. Acaba de bater o recorde do mundo da classe S6. Na 6. No Mundial. Como é que o cara, quer dizer, quer trazer o cara para uma classe de baixo quando ele bate o recorde do mundo na classe de cima? É o absurdo do absurdo do absurdo, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma questão que o Comitê Paralímpico Internacional deve enfrentar, né? Nós temos hoje um brasileiro, né, à frente do Comitê Paralímpico Internacional. Não é possível, né, que ele possa permitir que o esporte de pessoas com deficiência passe por esse descrédito, né? Pois João, isso, e principalmente o esporte paralímpico é bonito, é lindo, né? Os atletas em todas as modalidades poderem estar competindo para conseguir estar no lugar mais alto do pódio, mas a gente também quer essa visibilidade, quer essa credibilidade para que isso possa servir como uma ferramenta de inclusão, para que a gente possa tirar outros Clodoaldos, outros Daniéis, Andrés, que eles possam sair de casa e quererem ser campeões, né? Porque tudo começa com a gente, com a nossa mente, e tudo começa com o nosso querer. Então, quando se vê essa questão, o Clodoaldo foi eleito o melhor atleta do mundo, subiu de categoria. O André Brasil disputou 3 Paralimpíadas e hoje o cara não é mais deficiente. O André começou em 2005, por 15 anos, o André nadava, mas hoje a gente acordou e viu que o cara não é deficiente. Então, as pessoas que estão vendo, como é que vai e como é que a gente explica isso
e como é que eles veem, né? Então, é lamentável toda essa questão que acontece e, principalmente, o IPC tem as ferramentas para, pelo menos, deixar tudo transparente e, infelizmente, não faz. Lamentável, né, Clodô? Bom, nós estamos já indo para o final, mas temos ainda um tempinho. Mas papo bom é assim, ele passa rápido. Mas vamos mudar um pouco de foco de assunto para falar um pouco da vida pós-atleta, né? A vida continua sendo uma competição, mas não mais dentro d'água. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, né, sobre como é que é deixar as piscinas, né, se tornar palestrante, ser inspirador. Cara, eu te falo isso aí. Eu te falo que é engraçado. Muitas pessoas falam é difícil parar, tem outros que param e retornam, né, porque não conseguem ficar distante. A gente vê no esporte olímpico, vê no paralímpico, vê no futebol, né, e muitas vezes, lamentavelmente, a gente vê que um atleta, isso eu estou falando, seja com ou sem deficiência, muitas vezes a gente vê um atleta parando e ele retorna porque ele só sabe fazer aquilo, ele só sabe nadar, ele só sabe fazer atletismo. Eu, né, já quando você me conheceu lá em 98, magrelo, lá em Natal, cara, eu olhava para o senhor João Batista, assim, tinha um respeito, mas ao mesmo tempo era um medo. Embora você não fizesse nada, mas eu tinha aquele medo, caraca, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Olhava assim, com aquele agasalho da seleção brasileira, e até então eu não era da seleção brasileira, né? E eu doido para roubar aquele teu agasalho para ficar para mim, né? Então, podia ter pedido, né, Clodô? Eu tinha medo, cara. Mas, bem antes, né? Aí eu volto à minha infância e adolescência, minha família. E minha família, sempre fomos muito pobres, mas sempre fomos muito honestos. Sempre começamos a trabalhar muito cedo. E isso foi bom. Isso foi muito bom, porque eu comecei a estudar também, frequentava a escola, e na minha cabeça eu queria estudar, queria fazer um vestibular, queria fazer uma faculdade para educação física. Mesmo quando eu comecei a fisioterapia, lá no Tutubarão, eu queria continuar estudando, porque naquele momento eu sabia, cara, eu vou tentar ser atleta, mas se eu não conseguir ser atleta, eu vou ser algum profissional no mundo corporativo. Então, desde 98, eu pensei, né? E aí vieram os campeonatos, vieram as medalhas, vieram as conquistas, os troféus. E, principalmente em 2004, quando eu voltei cheio de medalhas para cá, né, para o nosso país, as pessoas me olhavam de uma forma de admiração, me idolatravam. Eu comecei a realizar palestras, eu comecei a participar de projetos sociais, e aí eu vi a responsabilidade de todos os dias me capacitar, todos os dias poder estar fazendo algo diferente fora da piscina para colaborar e contribuir na vida de terceiros que ia contribuir na minha vida também. Então, durante essa minha trajetória até 2016, surgiram várias outras oportunidades para eu apresentar programas de TV, para eu apresentar programas de rádio, para eu poder ser garoto propaganda de empresas aqui e ali, e começou um relacionamento. E eu fui começando a agarrar essas oportunidades. Então, em 2016, quando eu pendurei a minha sunga no Rio, né? Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu pendurei a minha sunga no Rio. No dia seguinte, eu já tinha tanta coisa para fazer que eu nem sentia falta da piscina, né? Porque eu me preparei, né? Eu me preparei para parar. Então, hoje,
eu continuo realizando palestras, eu tenho um programa de rádio, sou comentarista do Grupo Globo, né? Estou fazendo minhas atividades, mas tudo isso tem que se preparar, seu João, tem que se preparar. É colunista do posso UOL. te falar é que hoje eu trabalho muito mais do que quando eu treinava e competia. É colunista do UOL, enfim, é um cara super ativo. O Clodô, você é o cara que tocou fogo no Maracanã. Cadê você, menino? Quando eu falei que ele tocou fogo no Maracanã, sumiu. Eu acho que caiu a internet dele. Esperar ele voltar. Um pouquinho. Eu ia perguntar ao Clodoaldo, eu vou perguntar se ele conseguir voltar. Ah, tá voltando. Já voltei. Não sei o que aconteceu. Caiu a internet, é assim mesmo, é a tecnologia. Ô Clodô, você teve, assim, emoções que são indescritíveis, né? Subir ao lugar mais alto do pódio, ver a nossa bandeira ser elevada, né? O hino nacional tocar, mas você viveu um outro momento de muita emoção, e eu estava lá. Rio 2016. Rio 2016, no Maracanã, uma chuva. É engraçado que a chuva ela começa quando Antônio Delfino, entra, né, no Maracanã para passar o fogo olímpico paralímpico para a Márcia Mauzar, e até o motivo da Márcia ter caído, e foi também um momento muito emocionante, né? A Adria não vai em direção, né? A Márcia deixa que a Márcia se levante sozinha, entrega a ela a tocha, e de repente você se depara com as escadas, que se transformam em rampa. Como é que é isso, Clodoaldo? O estádio lotado, emocionado. Alô, Deixa o Clodoaldo voltar. Voltei, tá, vamos lá, respondendo a tua pergunta. Você quer saber dos bastidores daquele momento, seu João? Temos tempos para saber dos bastidores? Temos mais 10 minutos. Uhul! Não, então dá tempo. Como todo mundo viu, você relatou tão bem, né? O Antônio Delfino, depois veio a Márcia, depois a Adria, e depois eu cheguei, subi as rampas e acendi a pira. Isso é o que todo mundo viu, né? Depois eu vou falar da minha emoção. Mas os bastidores, quando a Márcia, ela caiu, ela escorregou e caiu, né? Todo o Maracanã fez aquele ó. E aí, né, todo mundo estava com um ponto no ouvido para serem orientados, né? Vai mais para frente, vai mais para trás, vai para um lado, vai para o outro, para poder orientar. Quando a Márcia caiu, e para mim, aquele foi o momento mais marcante da Paralimpíada, né? Foi o momento mais marcante, porque a Márcia, se alguém escrevesse, não escrever tão bem como aconteceu ali. E a Márcia passou um recado que isso não é só para o esporte, isso é para a vida, que a gente pode cair, mas a gente pode levantar e continuar a caminhada. Essa é a parte bonita. Só que quando a Márcia caiu, o pessoal da organização começou uma reunião, né? E alguns com um diálogo pessimista. A Márcia caiu, ela não vai se levantar, caramba, a cerimônia não vai ser a mesma. Aí já um outro cara, tá perigoso, Clodoaldo tem que ter ajuda para subir a rampa. E aí, depois daquele bate-papo todo deles, eu só escutando e eu pensando, cara, os caras poderiam desligar meu microfone, né? Deveriam desligar meu ponto para eu não ouvir nada disso. Aí, beleza. Aí, quando
a chama paralímpica começa a chegar perto de mim, vem um voluntário e ele fala, olha, eu vou estar te ajudando aqui, eu vou subir as escadas com você, porque está muito perigoso, e foram essas ordens que eu recebi. E aí, frações de segundos, aquela decisão de atleta, eu comecei a pensar, cara, a mensagem que a gente quer passar é o cadeirante subindo sozinho com autonomia, né? Não ninguém carregando ele, vai ficar feio. E aí cheguei, pensei rapidamente, olhei para o cara e falei, não, deixa que eu vou só. Aí o cara, tem certeza? Tenho certeza, deixa que eu vou só. Quando o cara virou e foi embora, eu, caraca, que merda, eu nem sei se eu consigo, subir aquilo. E não tinha nem corrimão, né, Clodovil? Não tinha corrimão, e também na parte final, para você poder dobrar tanto para a direita e para a esquerda, não tinha aquela proteção. Se você errasse, você ia cair lá embaixo, né? E quando eu cheguei, né, com as escadas na minha frente, a pira paralímpica lá em cima, né, e todo mundo se perguntava, como é que o Clodoaldo vai chegar ali? Vai voando? Vai chegar alguém, jogar o Clodoaldo e acender? Mas, de repente, as rampas se abriram, né? E aí eu subindo, é engraçado que na narração do Sport TV, o Luiz Carlos Júnior, que estava narrando a cerimônia, ele chegou, ele falou, as rampas se abriram e vamos torcer para que não aconteça nenhum imprevisto com o Clodoaldo, que não derrapa. Até ele estava receoso, né? Mas aí eu comecei a subir, fazendo uma força gigantesca, e o engraçado é que eu não conseguia ver onde acabava para eu virar. Por quê? Porque chovia muito e quando eu conseguia ver alguma coisa, vi um fecho de luz nos meus olhos e aí eu ficava cego. E o que eu coloquei como parâmetro? Quando eu estava subindo, eu não estava vendo nada, mas quando eu ficava plano, eu sabia que eu tinha que virar. E assim eu fiz. Só que eu estava muito cansado e eu parava, né, no local para descanso e eu começava a assinar para o pessoal. Só que era para eu descansar, né, que eu estava muito cansado. Mas o diretor da organização, não para não, vai embora. E eu falando, pô, vem para cá fazer força. E eu sei que eu consegui, né, chegar lá e acender a pira. Foi um misto, foi uma emoção gigantesca, foi uma emoção de gratidão, de reconhecimento pelo meu trabalho, daquele cara que viveu tudo, que tinha todas as desculpas para desistir, não desistiu, continuou, e em 2016 era um grande ídolo nacional e internacional. E, principalmente, a grande mensagem que a cerimônia de abertura dos Jogos deixou. E qual que é essa mensagem? É que pode haver degraus, pode haver escadas, podem, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. E quando a gente fala todo mundo, pode ser um carrinho de bebê, né? Pode ser um amputado, pode ser um velhinho como o senhor João Batista, o nosso presidente do CBCP, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, são para todas as pessoas, e eu tive esse momento mágico na minha vida, seu João. Muito bem, Clodoaldo. Que coisa boa, né? Eu acho que é aquilo que a gente diz, né? Eu sou da roça. E lá na roça o povo diz o seguinte: por onde passa um boi, passa a boiada. E foi realmente, né, uma demonstração, aquela abertura foi uma demonstração do quanto podem as pessoas com deficiência. O menino descendo a rampa, fazendo aquela acrobacia. Eu me enrolo também com isso. É um trava-língua. Eu esqueci até o nome dele, acho que é americano. Eu não me recordo. É americano, mas eu não me lembro o nome dele. E depois, Márcia, você, Adria, Antônio Delfino, que é uma pessoa também, né, excepcional. Fantástico. Né? Aquilo ali foi carregado de simbolismo, né? Emoção para vocês, emoção para quem estava ali, emoção para quem viu.
a abertura dos Jogos, mas carregado de muito simbolismo. O simbolismo é de que a pessoa com deficiência precisa de oportunidade, né? Não precisa de piedade, precisa de oportunidade, né? Oportunidade para que ela possa seguir em frente, sabe? Clodô, uma coisa que muito me orgulha, né, é quando chego lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu sabia o seguinte: medalhas não era muito problema, né? A gente já tinha ganho tantas medalhas. A questão maior mesmo era aproximar, né, o esporte da sociedade, das pessoas, para que as pessoas pudessem, né, se inspirar no esporte, em pessoas como você. E graças a Deus, né, você aí existe. Graças a Deus você se transformou nessa pessoa que graças a Deus você é uma inspiração, graças a Deus você trouxe, né, para a natação. Daniel Dias não se cansa de dizer isso, que foi te vendo nadar, que foi para a natação, e tantos outros, né, que viram em você motivo de mudança, né, do paradigma de suas próprias vidas. Queria agradecer imensamente. Uma pena que a gente termine aqui agora esse papo nosso. Te agradecer muito, 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 muito mesmo. Deixar para que você se despeça aí como queira das pessoas nesses minutos ainda que nos restam. Muito obrigado. Um grande beijo, Dona Maria das Neves, em Anitta, né? Nenita. E toda a felicidade do mundo para ti. Obrigado, seu João. Obrigado. É uma honra imensa sempre poder falar com o senhor, né? Tenho um respeito, tenho admiração, tenho um carinho gigantesco pelo senhor, por toda a sua família, mas eu acho que pelo senhor é muito mais, né? Porque eu me lembro lá em 98, a primeira vez que eu te vi, você me tratando, né? Eu era apenas um atleta de clube naquele momento, mas você me tratando com toda atenção, com todo carinho, né? Que todos os atletas merecem. E eu fico feliz, e é engraçado que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar o que o Clodoaldo era e onde o Clodoaldo chegou, e ainda vai chegar muito mais, né? E pegando essa tua palavra aqui, falando que nós precisamos de oportunidade e não de piedade, né? Muitos me perguntam também, Clodô, qual a lei que ainda falta para beneficiar a pessoa com deficiência? E não falta nenhuma lei, né? O Brasil, em relação a leis de pessoas com deficiência, é um dos mais completos do mundo. Lá, desde 1988, quando a Constituição foi criada, já tinha leis para pessoas com deficiência. O que falta é poder respeitar essas leis. O que falta é os governantes verem que isso não estão fazendo por serem bonzinhos, é obrigação fazer para dar acessibilidade para todos. E eu acredito que esse ainda é um grande sonho do Clodoaldo, né? Nós estamos juntos no CBCP, mas também estamos juntos para beneficiar o segmento da pessoa com deficiência, e eu fico muito feliz, e a mensagem final que eu deixo para todos é que o Clodoaldo Silva nasceu com uma paralisia cerebral lá em Natal, no Rio Grande do Norte, começou a nadar como fisioterapia, passou preconceito, passou discriminação, mas com muita alegria, com muito bom humor, superou tudo isso e depois ganhou o Brasil e o mundo. Então, se ele consegue, eu também posso fazer o mesmo. Ser um campeão no esporte, ser um campeão na vida. Obrigado, seu João. Tchau, Clodô. Um abraço. Obrigado, Tal. Valeu. Obrigado, Tal. Valeu a todos que nos veem. Até semana que vem.